Bom, eu sou o Pablo Fantoni, eu sou um argentino desembarcado em 73 no Brasil. A minha formação, eu sou formado em desenho industrial na FAAP. Aos 18 anos, eu fiz parte de uma das maiores bandas do Brasil, que chegava a fazer 22 shows por mês. Eu optei, ao invés de almoçar, dormir e acordar para fazer o show, eu almoçava e ia pra montagem. Não feliz com isso, eu comecei a produzir os shows da minha banda. Então, os backdrops de fundo, os efeitos especiais. Então, tudo isso fez eu ter uma paixão pelo entretenimento, música, apresentações. Eu busco inspiração no mundo, no dia a dia do mundo. Todo mundo que trabalha com entretenimento tem que ser muito observador e não é só das referências da internet. É o dia a dia, você pode tirar proveito do trânsito, na fila do banco, em tudo você pode achar e entender soluções maravilhosas de como se prende, como se faz, como fica melhor, como fica pior. Então, antenas ligadas é a minha característica principal. Eu estou sempre tentando aprender e fazendo remédio do veneno até das horas ociosas, observando. O produtor é talvez até mais complicado do que qualquer outra profissão. O produtor tem que saber conviver em grupo, tem que aguentar o tranco, vai comer a pizza fria, que vai ficar sem dormir e que pode reclamar, mas tem que entregar. A minha característica é que eu crio, desenho, boto a inteligência dentro disso e não só estética, ajudo a vender, acompanho a pré-produção, organizo o book, as plantas e vou passar os 40 dias montando. Eu acho que é importante no nosso mercado existir um padrão de entrega onde o criativo vai até o final do processo. Eu acho que a criatividade você desenvolve. Se você tem o dom, você vai se destacar ainda mais. Mas isso não quer dizer que você não consiga se destacar exercitando. O que me encanta é o criativo corajoso, o que me incomoda é o covarde. Eu acho que o criativo tem que dar a cara para bater. Ele não pode ficar acanhado e só ser super hype e só dar a ideia certa na hora certa, porque ele sabe que quando... Isso não existe. É um grande brainstorm e é quase um shitstorm, eu acho que tem que ser. E daí a gente tira um bom proveito. Mas eu acho que hoje em dia você tem muita gente boa sem currículo. A molecada hoje é um poço de criatividade andante, tanto nos seus gadgets, quanto na sua roupa, quanto na sua atitude. As coisas que eles criam pessoais, particulares, são incríveis. O gestor de uma equipe criativa não necessariamente precisa ser o mais criativo. Ele precisa ser a balança das ideias. Saber entender que alguém te disse uma ideia que talvez seja mais eficiente do caminho que você está indo é muito importante. Graças a Deus eu passei por experiências incríveis. Eu tenho o meu preferido como realização, como materialização, como conceito. O que mais me marcou foi o que juntou tudo isso e principalmente o desafio, que foi o Fashion Rocks que a gente fez no Peão do Prado, no meio do Jockey do Rio de Janeiro, do Jockey Clube do Rio de Janeiro. Um auditório para 6 mil pessoas sentadas, feito em tenda, uma área de 80 por 90, onde não podia ter colunas no meio. Então, o projeto em terreno seco já seria um desafio. No mangue foi triplicado. E no final o resultado foi maravilhoso, com artistas internacionais, com grifes internacionais, com uma logística de arena, de auditório. Então foi um evento realmente que foi tenso, porém gratificante. Eu quero cada vez ter mais recursos para poder criar e principalmente realizar. Eu sou um cara que busca a realização das coisas. Eu não tenho pressa para que as coisas aconteçam. Eu priorizo a qualidade. Eu sou a Mônica,
mais conhecida como Mônica Pedro. Trabalho há mais ou menos 25 anos na área de live marketing, marketing promocional, BTL, seja lá o que for. Estudei administração de empresas e fiz um MBA em marketing pela FGV. Eu trabalho numa agência hoje que é uma startup, o nome é Live Team, e ela faz parte de um grupo internacional que é a Team Creative. Sou diretora de planejamento, associada ao grupo. Quando era bem nova ainda, eu fui trabalhar no campo, numa ação promocional de Danone, um freela de promotora em faculdades distribuindo amostras de Bliss. Eu fiz aquilo e achei simplesmente incrível lidar com aquela situação, com a marca, com o público. Foi muito interessante, aprendi muito com a dona da agência. Eu falei para ela assim, olha, eu quero trabalhar aqui sim, mas acho que eu vou ser sua secretária. Ela falou assim, de jeito nenhum, eu vou te colocar como assistente de planejamento. O que faz uma pessoa ser criativa é muito do que ela aprende durante toda a trajetória dela, de vida, de experiência, de profissionalismo, faculdade, os amigos, o bar. Tudo isso ajuda você a se alimentar e ser criativo. Quando a gente fala de live marketing, a gente fala de todos os ambientes que o consumidor está. Então, assim, você tem que viver tudo aquilo. Quando você vive tudo, todas as experiências possíveis, você está se alimentando e as ideias surgem. Então, assim, não acho que as pessoas nascem criativas, eu acho que elas vão se tornando criativas dependendo do que ela consome na vida, sabe? Eu acho que o planner, ele é um criativo, ele é quase que um encantador de ideias. Ele pega, muitas vezes, uma ideia que está quicando, ou algum conceito que surgiu, e ele consegue tangibilizar aquilo de uma forma que o cliente vai entender e o consumidor lá na outra ponta também vai entender. Para mim, um briefing atrativo é quando tem um desafio que parece assim impossível. É uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo, porque é como se eu tirasse, sei lá, leite de pedra, assim, não tenho nada para trabalhar. Então, eu vou fazer alguma coisa para que a gente tenha, para que todo mundo possa ter onde se inspirar para poder trabalhar, né? Muitas vezes você consegue ir atrás de uma informação que o próprio cliente não estava enxergando. Você dá um diagnóstico e já dá uma solução para ele, e às vezes o trabalho ele sai muito melhor pelo empenho que você tem. Para mim, os brainstorms mais produtivos são aqueles em que a gente tenha respeito um pela ideia do outro. Ele funciona muito quando você é capaz de ouvir tudo aquilo, assimilar a ideia de todas as pessoas que estão lá e depois chegar em conclusões. Ele não precisa ser conclusivo. Eu acho que o erro do brainstorm é tentar ser conclusivo naquela discussão. Ele pode ser, mas isso tem que ser natural. Feeling e insight são coisas que eu não consigo viver sem isso. Para mim, na minha concepção, não existe você trabalhar somente com pesquisa e com dados e informações que você recebe do produto, do target dele, do cliente. Não funciona. Não é tão matemático assim. Eu tenho orgulho de várias fases que eu passei. Então, eu tenho uma fase que a gente lançou os Tazos. Muito velho isso, tem gente que brincava de Tazos e está no mercado hoje. Eu estava fazendo o lançamento, a gente fez 5 ondas de lançamento de Tazos. Então eu acho que isso marcou um início de carreira meu muito legal, um produto muito bacana, com uma interação com um target que era fenomenal, que era lidar com criança. E ele marcou uma fase do mercado de live marketing. Os profissionais que trabalham com live marketing, os criativos, os planners, os produtivos, eu acho que nossa principal missão é assim, a gente já vai ter que consumir essas coisas que estão despejando em cima da gente. Vamos fazer disso uma coisa mais divertida, mais proveitosa. Se eu tenho que comprar esse papel higiênico, por que eu não
posso achar um negócio dentro do papel higiênico? Olha só que bacana. Se eu tenho que consumir esse produto, por que eu não posso experimentar antes? Isso faz parte do live marketing, fazer com que as pessoas interajam mais com as marcas, com os produtos, e que você não passe por uma vida simplesmente passando. Que você sinta mais as coisas, que você viva mais. Nossa, projetos criativos eu conheci a partir de algumas pessoas que admiro muito, alguns lados de pessoas que eu conheci de uma forma e que eu realmente vi que tem muito mais por trás dessa pessoa. Então acho que os criativos ele consegue tirar uma essência que a nossa vida do dia a dia às vezes não permite, porque a gente tem que usar tantas máscaras, a essência fica tão escondida, e os criativos acho que conseguem arrancar um pouco mais da essência de cada criativo. Eu acho muito bacana isso.